Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e no conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os itens que a gente pode trazer numa sprint review, né? Então, confira, daqui a pouco, depois da vinheta eu vou trazer algumas dicas, muito que eu faço com base nas sprint reviews que a gente tem aqui dentro do time e dicas que vocês podem trazer e aplicar nas squads de vocês, beleza? Confira depois da vinheta. Voltando, né? Pessoal, recebi uma pergunta lá no Instagram falando como seria ideal, como eu faço, qual seria o ideal da gente fazer uma sprint review, tá? E não existe certo ou errado, se a gente for olhar o Scrum Guide, tem lá uma definição pro forma desse rito, mas aqui, de novo, o Scrum, o ágil, precisa ter empirismo, precisa ter uma maleabilidade, tá? Porque senão não faz sentido, né? Senão é engessado, não tá ali, ok. Então, pra gente falar aqui sobre uma sprint review, quero pedir para você assinar aqui o canal, já aproveita, já se inscreva para ficar por dentro de todos os vídeos. Eu lanço vídeos segundas, quartas e sextas, tá? Tem muito conteúdo legal aqui pra gente falar sobre agilidade, falar sobre gestão e etc. Mas voltando aqui ao tema do vídeo. Então, o que seria ideal de ter uma review? Lá atrás, no início aqui do canal, eu fiz um conteúdo falando dos principais ritos que um profissional de produto trabalha, que ele tem ali dentro dele, né? Dentro da rotina dele, e principais ritos que eu, Carol, aqui como PM, eu tenho aqui dentro das squads. E um desses ritos que ocorre a cada 15 dias, ou seja, que ocorre ao final de cada sprint, né? E aqui a sprint com a qual eu trabalho são de 15 dias. Você pode ter sprint de 21 dias, pode ter sprint de 7 dias, whatever, tá? O ponto aqui ao final de uma sprint, que é um período no qual a gente tem o desenvolvimento ali focado para entregar naquele prazo, ao final desse período a gente tem 2 reuniões importantes para a gente manter uma recorrência com os times. Uma delas é a sprint review, onde a gente faz uma revisão de tudo que aconteceu na sprint, e a outra é a retro, ou a retrospectiva. Tá? Que é o momento da lavação de roupa suja, brincadeira. Que é o momento onde a gente vai entender pontos de melhoria, pontos ali que a gente tem que foram positivos, pontos de ajustes, de ter uma interação mais com o grupo, com o time, tá bom? Ver números, etc. Mas vamos falar aqui da sprint review. Bom, o que a gente tem aqui de sprint review que eu, Carol, que eu tenho dentro das squads? Então, a gente tem aqui hoje 5 squads apresentando numa review, uma review que começa ali 1h30 até 3 horas, quase 2 horas e meia de duração. A ideia é que a gente passe pelas 5 squads, tá? E aí, o que a gente tem aqui acaba fazendo um revezamento. Essa review agora, quem vai apresentar primeiro é o time de design e o time de dados. Mas eu tô aqui com a cola do meu PPT, que é o PPT que a gente passa aqui na review, só para seguir a ordem, só para não esquecer de falar algo, tá? Ponto muito importante, a gente sempre traz os combinados. Os combinados pode parecer óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E aqui a gente gosta de deixar muito esses alinhamentos. Quais são os nossos combinados? Né? Quais são os nossos guarda-reios que a gente tem aqui? A gente tem que massificar isso, porque os times, às vezes alguém saiu de férias, entrou alguém substituindo, entrou uma pessoa nova, outra pessoa saiu, etc. A gente precisa garantir que todos estejam na mesma página em relação a esses alinhamentos. Então, é o momento da reunião, a cada 15 dias, no meu caso aqui, que a gente traz a bordo alguns combinados, reforça algumas coisas, etc. Tá bom? Então, esses combinados, fica a critério de vocês trazerem um momento de combinados, um momento de vocês reforçarem os guarda-reios do projeto, etc. Beleza? Aqui, por exemplo, é um que até virou um meme, né? Não podemos liberar a construção sem guarda-reios. A gente tem que fazer as coisas dentro dos nossos guarda-reios. Por que isso é importante? Porque senão vira bagunça, tá? Mas isso aqui é uma definição do nosso projeto. Se vocês quiserem fazer isso nas squads de vocês, é legal, não é obrigatório, não tá dentro de um Scrum Guide, etc. da vida. Beleza? Vou pôr aqui uma reunião para eu entrar. Mas vamos só resumir aqui. Aí entra depois uma parte de design. Aqui a gente trabalha muito para a gente traz o pessoal de design, seja o Product Designer, seja o UX ou UI, para falar do que foi feito. E é muito naquele esquema de o que estava previsto ser realizado durante a sprint, o que foi realizado e os próximos passos.
tá? E aí, nesse momento, é o momento que o designer, o dono daquela carinha ali que foi feita, vai mostrar. Então, a gente passa, ó, isso aqui que estava previsto, isso aqui que foi feito, isso aqui é o que está para a próxima sprint. O ideal é que o previsto seja igual ao realizado. Sucesso. Se o previsto e o realizado estão discrepantes, ou seja, se o previsto tem mais, aí a gente tem que entender por quê, mas é um motivo da gente depois ir para uma retro, etc. Mas é o momento que o profissional de design ali vai mostrar, vai abrir um Figma da vida, vai abrir um protótipo, vai falar, cara, isso daqui que a gente que vai entrar na próxima sprint para desenvolver, por exemplo. Beleza? Então, a gente passa aqui essa parte de design. É legal a gente falar do que está sendo feito para para conectar, tá? E uma coisa que eu acho muito importante, eu estava conversando aqui com o time para a gente trazer o momento da review é o momento onde entram também os stakeholders. Pode entrar ali um coordenador, um gerente, pode entrar pessoas de outras áreas para ver o que está sendo entregue ali, né? Afinal de contas, são clientes do produto. E aí, a gente precisa, às vezes, lembrar o que está sendo entregue, qual o valor, por que aquilo foi priorizado, tá? Então, é bom a gente, se percebermos que tem pessoas diferentes das pessoas da squad ali dentro, a gente reforce o que a gente está entregando. Qual é o objetivo que a gente está subindo essa funcionalidade aqui? É para isso, isso e isso. A gente vai medir dessa e dessa forma, tá bom? Só para não parecer que a gente está entregando pedido de pastelaria, beleza? Então, ok, falei lá do design, a gente costuma trazer aqui logo depois do design a parte de dados. Então, a gente chama o time de dados. Lembra que a gente trabalha com squads multidisciplinares. A gente chama o time de dados e o time de dados vai fazer a mesma situação. O que estava previsto para ser realizado naquela sprint, o que foi realizado naquela sprint, e o time de dados pode trazer, mostrar os dashboards ali, trazer algum ponto. Não é para virar um PDCA de dados. Não é para ele chegar e ficar falando dos dados ali, entendeu? É para ele mostrar as entregas. Eu fiz aqui uma entrega, a gente fez todo o tag book, fizemos bulletproof, etc. aqui, bonitinho. Fizemos esse dashboard aqui. Os insights desse dashboard aqui vão estar no nosso PDCA de dados no dia tal, beleza? Porque aí a gente não desvirtua o objetivo do papo. Então, o time de dados faz o mesmo processo. E aí a gente começa a chamar squad por squad. Aí entra uma squad, a gente já falou de design, então o que a gente tem que falar ali? A gente tem que falar o que estava previsto, planejado para aquela sprint. E aí a gente pode mostrar o delivery plan do Azure ou do Jira, mostrar o que estava ali. Então, esses aqui eram os itens que estavam previstos, tá? A gente pode mostrar também, deixa eu só pular aqui para o outro, porque esse aqui foi invertido. Aqui. A gente pode mostrar também, falar ali antes disso, qual é a missão, como eu falei ali, aquele muito en passant para contextualizar. Então, a gente mostra o que estava planejado, mostra o que foi executado, e nesse momento de mostrar o que foi executado, a gente chama o dev responsável, os devs responsáveis para eles apresentarem, tá bom? Carol, quem conduz o squad? Quem pode conduzir o squad? Pode ser o tech lead, pode ser o squad leader daquele squad, se quiser, pode ser o PO. Tira ali no 0 1 quem vai querer. Não é obrigatório. Alguém pode falar e ir chamando as pessoas para participarem, tá? Mas o ideal quando eu for mostrar, eu subi um botão novo aqui. Quem vai demonstrar seja a pessoa ou as pessoas que implementaram, para dar ponderamento para elas, tá bom? Gente, por favor, não esqueçam de listar, de falar as coisas todas, tá? Não é só para sair botando, eu fiz essa história. O que vocês desenvolveram, o que foi executado, vocês também resolveram débitos técnicos, vocês resolveram dependências, vocês resolveram artefatos, vocês resolveram bugs. Isso a gente tem que listar. São itens, foram horas de trabalho dedicadas ali, beleza? E aí vem os próximos passos. Então, já falei o que estava previsto, planejado, o que foi executado, teve a demonstração do que foi executado, tá? Geralmente faz essa demonstração em ambiente de dev, QA. Alguns casos fazem em ambiente local, quando está ali com uma falta de massa, algumas coisas assim. E o próximo passo é mostrar o que está ali, né? Quais são os próximos passos? O que está no roadmap? O que vai entrar para as minhas 2 próximas sprints? Aqui a gente trabalha mostrando as 2 próximas sprints. Desculpa, a gente estava falando já com a boca seca. E aí, depois disso, a gente traz ali os pontos de arquitetura. Cara, tivemos esses débitos técnicos aqui que foram realizados nesse período. A gente sempre tenta matar os débitos técnicos. Débitos técnicos existem, tendem a existir, não há nenhum problema nisso, mas a gente precisa ir matando os débitos técnicos, tá? Senão vira uma bola de neve. E aí, a gente traz aqui um momento de causa raiz, de olhar a quantidade de bugs que foram abertos, identificar qual a causa raiz desse bug. E aqui a gente traz muito time ali, pessoa que está com chapéu de QA
ou trazer ali o exercício que foram feitos pelos devs, etc., de trazer a análise dessas causas, das causas raiz, dos bugs, etc., pra gente ter uma noção e falar, putz, a gente tem que melhorar nisso aqui, tá bom? Então, a gente traz uma análise de causa raiz. A gente também pode trazer aqui uma questão de monitoria, tá? E aí, monitoria eu já tenho algo em produção. Para squad que já tem algo em produção, a gente traz uma monitoria, que é monitorar o que subiu. Então, é falar, olha, a quantidade de erros, a quantidade de logs, a quantidade de itens ali que deram problema, tá aqui, ó. Olha como é que reduziu de uma sprint para outra, ou como aumentou. Então, a gente traz esse visual do que está acontecendo em relação a coisas que já foram lançadas, tá bom? Ah, Carol, a gente ainda não lançou nada em produção. Beleza, não tem ali. Mas se você já tem algo rodando em produção, é ideal você trazer esses resultados ali para mostrar que uma parte do tempo da squad está sendo dedicada para garantir a sustentação e resolução daqueles bugs que apareceram, daqueles pontos lá de alarme que apareceram, tá bom? Aqui também a gente gosta de trazer, né? Falar muito como é que a gente está ali em indicadores. Então, a gente traz aqui nossos indicadores operacionais. A gente trabalha com o 4Key Metrics, né? Que é para dizer ali pra gente como é que a gente está em relação a... Nós estamos em nível de elite, em relação à frequência de deploy, ou a gente está em nível médio em relação à frequência de deploy. A gente está ali no lead time for change, né? Que é o tempo para fazer ajustes. Como é que a gente está? O terceiro item ali é o tempo do serviço voltar. Como é que a gente está? A nossa taxa de mudanças, de falhas e mudanças, como é que está isso? Então, a gente olha esses 4 grandes indicadores operacionais. O Squad Leader aqui, o Tech Lead aqui, se empoderam para falar sobre, beleza? E aí, uma coisa interessante aqui é a gente trazer também outros indicadores de performance, tá? Então, a gente pode trazer aqui um CFD, que é o Cumulative Flow Diagram, que eu vou fazer um vídeo só explicando sobre isso, tá? Ou trazer ali um gráfico de throughput, trazer também um gráfico ali falando do lead time. Esses termos aqui depois eu vou falar para vocês. A gente agora está começando a trazer, tá bom? Um outro item que a gente também aborda dentro da Sprint Review são as dependências. Isso já é muito importante, porque se eu tenho pessoas fora da squad participando da review, a gente precisa levantar a mão e falar assim, tá vendo isso aqui? Eu não estou conseguindo entregar isso aqui porque está tantos dias parada essa dependência. Então, a gente traz esse ponto. A parte de qualidade, a gente também traz aqui, batendo muito, putz, temos aqui como é que está essa parte, como é que está a nossa aplicação, etc. Tá bom? E aqui olhando muito, se quiser, não é obrigatório, você pode trazer também o indicativo de quantidade de tickets que foram abertos. Aqui a gente trabalha com ticket, abre o ticket e o ticket vai derivar um bug, vai derivar alguma outra coisa. A gente monitora, tá, isso em termos de quantidade e desses tickets, quantos foram fechados e quantos geraram bugs, etc. Tá bom? Uma outra coisa que também pode trazer em relação à alimentação das retros da retro anterior. Você pode fazer aqui, eu falei, cara, ó, da outra retro a gente ficou com esses itens aqui de Kaizen aberto, como é que eles estão? Para você dar um status também. Mas você pode simplesmente deixar isso para falar na retro. É uma coisa que não é obrigatória, a gente já não traz mais isso. Beleza? E é isso, gente. Essa daqui, vocês podem ter visto aí que a nossa review ela é um pouco longa. Cada squad costuma trazer isso ou um pouquinho menos, dependendo do nível que o squad está ali, o nível de... Se ele é início, médio ali, já está entregando mais. Tá? Mas a gente costuma trabalhar com isso aqui nas nossas reviews, que acontece a cada 15 dias. E é um momento muito legal de troca. Não é um momento para perguntar e apontar na cara do dev. Por que você não fez isso? Não é esse espaço. A review é um momento de celebrarmos as entregas, tá? E de darmos visibilidade de tudo que foi realizado dentro daquele prazo, daquela sprint. Show? É isso, espero que vocês tenham gostado. Depois eu faço um vídeo explicando um pouquinho das retros, né? Mas caso vocês queiram. Se vocês quiserem vídeo de retro, só deixar aqui nos comentários um vídeo de retro. Não se esqueçam de dar uma curtida nesse vídeo. Deixe comentários em caso de dúvidas. Compartilhe pra gente facilitar a agilidade, né? E otimizar aqui a agilidade. E se inscrevam no canal. É isso, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.